Terra Firma! Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society e esse aqui é o professor Luiz Roder, tá? Eu tentei dar um chapéu, mas acabei não conseguindo, tinha que me entregar que eu tinha errado a primeira sequência. Tô convidando você a deixar like, dislike é de graça, quebra esse galho aí, mano, faz esse favor aí, pô, se inscreve, deixa o like, comenta aí. E hoje no Sexta Sombria, eu vou falar do Richard Kuklinski, The Iceman, mas antes, deixa eu só... Opa, oi, tudo bem? Eu tinha falado em outros vídeos do... que eu falei no vídeo da Aileen Wuornos, que tem 2 documentários dela na Netflix, que são esses 2 aqui, tá? Ó, esse aqui primeiro, Aileen Wuornos, The Selling of Serial Killer, de 1992 interviews, de 1992 interviews, tá? Que é esse aqui que ela conta a história dela e ela tenta convencer a tese dela de que ela foi uma vítima, que ela matou, né? Dentro do que eu falei no vídeo lá do Monsters, Monster, né? Monsters, não. E esse aqui, ó, Aileen, Life and Death of Serial Killer, que ela pede, é o segundo documentário, que ela pede para... Esse aqui saiu depois do filme Monster, em função da repercussão do filme, do Oscar da Charlize Theron, tem até uma referência aqui, e esses 2 tinham na Netflix, eu não sei se estão lá ainda, há pouco tempo eu vi ainda. Eu recomendei, por exemplo, o Merli, e o Felipe que foi dar uma olhada lá e não tava mais o Merli, perdão aí, mas mesmo assim vale a pena. Mamãe tá quebrando tudo na cozinha, hein? Tá doido o negócio aqui. E esse documentário é muito interessante, porque é ela contando, pedindo para morrer, para ser executada, a hora que ela desiste de tudo mais. E eu tinha falado no vídeo da Lady Bathory, esse Condessa de Sangue, que eu falei que é um filme que é muito legal, que é um filme que tenta mostrar a história dela como sendo vítima e não ter realizado os crimes, tá? Então assim, mas hoje nós vamos falar do Richard Kuklinski, The Iceman. Cara, que história assustadora, assim, e depois que o pessoal foi descobrir algumas coisas dele, ele tinha vários pseudônimos. Então vamos lá os dados técnicos e aí eu falo com vocês direitinho. Ele era conhecido, então o nome dele é Richard Leonard Kuklinski. Ele nasceu em 11 de abril de 1935 em New Jersey, nos Estados Unidos, tá? Em Jersey City. Ele morreu na prisão no dia 5 de março de 2006, com 70 anos de idade. Se eu não me engano, foi de câncer ou infarto. Agora eu não consegui achar aqui. E os apelidos dele são The Iceman, The Polak, porque ele era um polaco, um grandão, um cara enorme, assim, assustador. O jeitão dele, as entrevistas dele para HBO, existem 3 especiais dele e são os que eu mais recomendo vocês assistirem. Tem aqui inclusive tem aqui no YouTube, tá? Se eu não me engano até legendado tem. Que são 3 especiais. Ele fez em 92, 2000 e 2003, que o cara vai na prisão assim e ele vai narrando. E a frieza dele é muito doida. Mas o apelido dele de Iceman, na verdade, não era por isso, por essa frieza, o Homem de Gelo. Mas é porque ele congelava algumas vítimas para depois desovar e mudar a timeline, tentar desassociar o crime a ele, assim. Então ele guardava a pessoa num freezer, deixava o tempo lá e depois ele dava fim na pessoa, como interessava, né, em outros lugares. Uma outra coisa que ele fazia, e nesse segundo da HBO de 2000, o terceiro de 2003, por exemplo, tem as imagens, assim, então uma coisa que ele fazia era colocar a pessoa em barril e desovar em outro lugar, desmembrar, assim, mas nada com o intuito era tudo profissional. Apesar que você sente um certo prazer nele ao contar as histórias. Não no sentido assim de, eu matei, que eu gostava. Você percebe assim,
Para ele, o maior desafio era matar a pessoa de modos diferentes. Deixa eu terminar nos apelidos. Ele era Big Rich e The Devil himself, o diabo em pessoa, assim. Ele era um cara extremamente frio, tá? Ele foi um cara que ele teve uma vida difícil. Ele já começou a mexer com coisas, com negócios escusos desde jovem, espancar pessoas para cobrar dinheiro, se envolveu com a máfia, né? E ele virou um hitman, um assassino da máfia. Então ele começou a fazer uma série de serviços para a máfia, a bater em pessoas. Ele era um cara que não tinha, como ele era muito grande assim, e ele era um cara que não tinha problema em arrebentar a pessoa, quebrar um braço e tal, até que ele começa a fazer os serviços de assassino de aluguel para a máfia e para outras pessoas. Ele, na verdade, ele começa sozinho e a máfia fica sabendo disso e o convida para trabalhar para eles, né? Para a família Bonanno. E ele vai cometer... E assim, nesses documentários, principalmente da HBO, você percebe o prazer dele de contar como é que ele matava as pessoas de modos diferentes. Então, uma das coisas assim, ele matou gente a paulada, na pancada, esfaqueada, com tiro, né? Mas um dos métodos que ele gostava era de envenenar e criar métodos muito loucos. Então ele estudava a pessoa assim. Uma das histórias que ele conta, engraçado, assim, engraçado, figura de linguagem aqui. Ele só foi condenado por 5 assassinatos. E tem muitos assassinatos que ele confessou e ele alegou que ele tinha, que nunca foram corroborados, ou que muita gente diz que é invenção da parte dele. Mas há uma série de crimes que realmente estão ligados a ele. E assim, ele foi um cara que a família dele nunca soube, né, como que ele ganhava o dinheiro, não sabia dos crimes dele, foi uma grande surpresa para a mulher e para as filhas dele. Ele era um marido violento, assim, ele era um homem muito intempestivo, ele tinha acessos de fúria, de raiva, né? Ele era uma pessoa que instigava muito medo nas outras pessoas, e um dos métodos que ele gostava de matar era envenenando. Então ele conta algumas mortes alguns assassinatos que ele praticou. Nos anos 70, por exemplo, ele usava um anel que tinha, ele punha veneno nesse anel e ele entrava, ele filmava a pessoa, tal, via qual que era da pessoa, e ele entrava na discoteca e vinha dançando perto dessa pessoa, tal, e furava a pessoa, trombava nela, furava a pessoa com veneno, e essa pessoa morria com cianeto, assim. A pessoa estava comendo, ele encostava do lado dela, assim, ou ele punha veneno na comida dessa pessoa, ou na bebida, e vazava, e matava a pessoa envenenada. E existe um caso dele muito doido, que ele veio para o Brasil fazer um negócio de drogas, né, ele fala família Medeiros, que provavelmente era a família Medeiros, né, um grupo de traficantes que tinha no Rio de Janeiro. Ele vem para negociar droga com essa família Medeiros, ele fica na casa dos caras, ele passa um tempo aqui no Brasil, ele ganha a confiança deles e eles vão ser os fornecedores para a família Bonanno lá nos Estados Unidos. Depois, o Pablo Escobar vira para a família Bonanno e fala assim: não, eu quero ser o fornecedor de vocês, e eu não quero mais que vocês tenham contato com essa família Medeiros. E eu quero que vocês executem esses caras que vocês vão trabalhar só para mim. E ele volta aqui pro Brasil, ele fala super bem do Brasil, ele fala que o melhor churrasco que ele comeu na vida dele foi aqui, foi perto do Cristo Redentor que estava essa família. Ele mandou as armas dele pelo correio pro hotel Copacabana Palace. As armas não chegaram, elas foram interceptadas por algum motivo. Ele foi, viu uns moleques vendendo drogas, por sinais ele combinou com os moleques vieram no outro dia, trouxeram uma Smith Wesson para ele com 6 balas. Ele lembrou de onde os caras moravam, ele seguiu esses caras da família Medeiros, né, como ele diz na entrevista, e ele murcha o pneu dos caras. A hora que os caras, ele mata os 2 irmãos e os 2 seguranças com 6 tiros aqui no Brasil.
E aí ele volta para os Estados Unidos. Então ele matou um monte de gente, assim, desmembrou corpo. E o que é mais assustador de tudo no Richard Kuklinski é quando você assiste esses especiais da HBO e vê a frieza com que ele relata essas histórias, o modo como ele conta, como ele executou essas pessoas com, com quase desprezo, assim, a satisfação dele quando ele conta de uma forma diferente que ele matou alguém. Ele diz, né, que ele estaria envolvido com a família, inclusive com os assassinatos do Paul Castellano, que é um mafioso, uma família mafiosa dos Estados Unidos, do Carmine Galante e do Jimmy Hoffa, né, que ele estaria por trás desses 3 assassinatos. Não há confirmação, né, só tem esses 5 crimes que ele foi acusado. A família dele ficou totalmente surpresa quando surgiram os crimes, né, que colocaram que ele tinha cometido esses assassinatos, e causou. E aí quando ele confessou, numa boa, assim, ele falou: minha família não sabe. Ele é um cara assim que ele precisou ficar isolado na prisão porque as pessoas tinham medo de colocar com os outros detentos e ele matar a galera, porque ele é um cara, ele era um cara enorme, assim, muito forte, né? É o que eu falei, ele matou gente a facada, mas ele matou algumas pessoas na pancada, assim, na porrada mesmo. Mas para ele, uma das coisas que você vê um grande prazer nele é... Então você vai ver que ele tem uma mentalidade de serial killer, mas que ele usou isso para ganhar dinheiro com isso. Ele ser um hitman, ele ganhar muita grana fazendo esse serviço. E extorsões, ele trabalhou antes, ele trabalhou com indústria de filme pornô, assim... Tudo que a máfia estava envolvida, com prostituição, com tráfico de drogas, ele ajudou, não sei. Então ele era um funcionário da máfia, e dentro da máfia ele é o que a gente chama de enforcer, o cara que é designado, que é o hitman, é o cara que vai lá para fazer esses serviços de execuções. E ele não tinha problema nenhum. E você vê que o grande prazer dele era tentar matar a pessoa de um jeito diferente. Então quando ele conta as histórias, por exemplo, dessa dele na discoteca, que ele via dançando e esbarrava na pessoa e envenenava a pessoa, o de colocar o veneno, né? Ele matou muitos amigos da máfia. Então ele relata isso nesses vídeos. Ele fala, eu gostava muito dele, mas chegou um momento que eu recebi a ordem para matar. E aí ele fala, gente, o cara abaixou, eu fui lá e dei um tiro na cabeça dele. Então é um cara extremamente frio e talvez um dos assassinos mais prolíficos que a gente vai ter, mas que infelizmente só conseguiram comprovar 5 mortes dele. Mas muitas das narrativas dele batem com o local que ele indica, o corpo, como o corpo estava encontrado. A memória dele é muito precisa em relação a isso. E isso mostra um detalhe de como ele fica revivendo essas coisas na cabeça dele posteriormente às mortes e revivendo aqueles momentos e sentindo muito prazer com isso. Muito assustador. Então este foi o Sexta Sombria sobre Richard Kuklinski. Procure aí, tem histórias muito loucas assim. Essas entrevistas da HBO são 2 horas cada. Eu lembro, eu tenho as 3 naqueles Serial Killer Universo, que eu tenho aquele compêndio lá de material referente a serial killer. E se eu não me engano, de 2001 e de 2003 tem 2 horas cada uma. Então é um cara sentado assim com ele, entrevistando e ele contando essas histórias assim. Pra você ter uma ideia, a HBO fez 3 especiais com ele, relatando esses fatos. O poema de hoje é Até que a Morte os Reate, que é o novo livro que eu estou trabalhando, né? Eu estou fazendo por um outro motivo, mas eu achei que tem aqui um pouco da cara do Richard Kuklinski, que dá para a gente encaixar a história dele dentro desse poema, né? Que depois da prisão dele e das confissões que ele fez, principalmente nesses programas, você consegue
trazer à tona vários dos assassinatos que ele cometeu e entender alguma coisa, ou seja, depois da prisão dele, a morte dessas pessoas vai voltar a fazer sentido. Então tinha coisas assim que ninguém nunca imaginava que podia ter sido ele. Vários dos crimes das pessoas que ele matou envenenadas, por exemplo, foram dados como mortes de causas naturais, de tão profissional que ele era na hora de executar esse tipo de serviço. Então vamos lá. Até que a morte os reate. Depois de tanto sofrer e se perder em teorias cujas conspirações gestadas em uma mente fragilizada pelas insensíveis pancadas das derrotas não assimiladas de uma vida dura e seca, onde a visão construída de si e do entorno deram uma volta completa entre admiração, amor e confusão, ódio e redenção, e o ciclo se fechou. Por não ter mais como voltar atrás, desfazendo tudo o que imaginava ser a única forma de viver e agir, e por não conseguirem se ouvir, restando um prolixo monólogo que ninguém quer sequer ouvir. Esse poema eu fiz uma pessoa que brigou a vida toda com outra pessoa e só conseguiu perdoar e entender essa pessoa quando a outra pessoa não estava mais aqui para brigar com ela. E eu acho que o Richard Kuklinski, ele precisou ser preso, perder a liberdade para poder se livrar dos crimes que ele cometeu. Na verdade, não se livrar, mas aumentar e finalmente abraçar esses crimes e ter todo o mérito que ele estava indo embora e ninguém ia saber que tinha sido ele que fez. Ele precisava fechar a obra dele e ser reconhecido por ela. Essa é uma das grandes discussões em cima do Richard Kuklinski. Ele matou? Ou ele estava contando história? Ou ele estava contando a história dele para justamente ter o merecido reconhecimento por tudo aquilo que ele fez? Escreva aí o que você acha. Se você conhecia a história do Richard Kuklinski, do Iceman. Se não, se você já foi atrás, se você conhece algumas dessas entrevistas da HBO, o que você achou do vídeo, se você tem alguma sugestão para o Sexta Sombria, se inscreva no canal, indique para outras pessoas e a gente se vê em outro vídeo de Sexta Sombria.